Boa tarde. Nos instantes difíceis, então, afinal, o que é que a gente faz? Às vezes, a ideia de programar o que eu vou falar, o que vai ser dito, vamos entender que, se compreendermos a ideia que o Espiritismo nos traz de que não há salvação, ninguém nos salva. Há sim um contínuo despertar do potencial que somos cada um de nós, que quanto mais desperta, assumindo aquilo que é, muito pode e muito faz, tanto para si como para o outro, porque ninguém evolui sozinho. Quem acha que evolui sozinho, em vez de estar evoluindo, está apenas se cristalizando em cima de algo. E para entender isso, vamos olhar o aspecto de alguém que, frente a uma situação num campo de batalha, para não ser atingido, começa a construir uma grande muralha. Era inicialmente menor, menos resistente. A cada vez que ele vencia uma batalha, ele ia acrescentando mais coisas, e essa muralha foi se tornando significativa. E hoje essa muralha é significativa para que ninguém adentre e o desestabilize, mas é espessa o suficiente para que ele mesmo não possa dar a si a liberdade de sair, bater asas e voar. Aquilo que protegia agora passa a aprisionar. E nos momentos difíceis, o que é mais difícil é nós termos a habilidade do desapego. Porque o momento mais difícil não é quando estamos criando muralhas e barreiras para que alguma coisa não nos atinja. Se alguém está nesse momento, sinta-se muito feliz. Porque nesse momento de construção, ainda é possível ver no outro o aguilhão, que está ali pesando sobre você. Ele diminui o fardo, que é o único fardo que carregas, você. Então, enquanto está no outro, está muito bem. Por pior que você acha que esteja. Porque quando você começa a construir as barreiras, você termina enclausurado em si mesmo. E é a pior solidão que existe. Porque quando você está enclausurado em si mesmo, você pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim estará só. Esse enclausuramento ocorre, por vezes, com as mais belas e glamurosas palavras, ou até atitudes. De entrar ao salão proferindo a palavra do mestre, de ir à rua com a sopa e o pão na mão, de pregar aos ouvidos incautos uma palavra de libertação e misericórdia, que começa pouco a pouco a fazer com que o indivíduo vá se achando maior. Ele vai achando cada vez mais poderoso. Eu tenho uma palavra, e frente à palavra que tenho e trago, milhões curvarão, cairão, frente à palavra que trago. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: o quanto eu sou aquilo da palavra que digo que sou? O quanto eu sou daquela palavra que eu trago? É aquele que a gente chega para o filho e diz assim: calma, menino, não se apoquente tanto assim não. Mas quando a coisa está sob nossos ombros, olha nós estourando, brigando, fazendo tudo aquilo. É esse elemento que precisamos olhar. Porque a fase da doença que nos bate à porta, que nos sacode, que nós podemos falar dela, ela é fantástica. Porque ela ainda é um alívio. Para que você possa ter noção da dimensão de que, se você pensa que está sofrendo algo que é doloroso, você ainda está no paraíso.
esta metáfora, ela vai representar muito bem aqueles que, por motivos justos e compreensíveis, sentem o peso do viver de uma maneira incalculável. Tamanho é o peso que, frente a esse peso, o que lhes resta é declinar da vida. E assim o fazem. Não naquela história do involuntário, que quem fuma um cigarro é um suicídio involuntário. Quem enche a cara de cachaça é um suicídio involuntário. Não, eu estou falando do movimento voluntário. Porque enquanto é o peso externo, esse peso é doloroso, é difícil. Mas quando você se encontra sozinho, com você mesmo, essa sim, essa é a pior das desventuras que o indivíduo pode enfrentar. Contudo, quando ele tem inteireza suficiente para, dentro desse ambiente, se encontrar, pronto. Ele começa a trajetória do encontro com o luminoso, com o sagrado, e começa a tornar-se alguém que não discursa, mas sim vive o encontro com a vida. Quando eu trago a ideia do suicídio como representatividade dos momentos difíceis, é porque por várias vezes, cada um de nós já pensou em eliminar o sofrimento, sendo esse sofrimento o viver, de várias formas, diretas e indiretas. Por que isso? Porque o que é mais difícil é assumir a própria responsabilidade para com a vida. Porque nós ficamos esperando que algo iluminado chegue até nós e nos faça despertar. Mas, para ser sincero, eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu já não creio, eu sinto que a vida é isso. Algo sempre lhe faz despertar. Por quê? Porque o Pai não nos criou para ficarmos na inércia, nem muito menos para regredirmos. Ninguém regride. Todos nós evoluímos, cada um na sua velocidade. E a ideia é que, quando verdadeiramente algo de luminoso acontece, a primeira coisa, ele me mobiliza. Só que nós estamos num movimento social que o legal é não estar mobilizado. Se você chega do trabalho, ou você chega em casa um pouco mais circunspecto, o que é que aconteceu? Está com algum problema? Primeiro, problema, tem alguém aqui que não tenha? Ou seja, você tem que estar sorrindo, sempre na boa, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A pergunta é que isso, de fato, é que seria a felicidade, o bom viver? Porque a ideia dessa felicidade que vem como esse elemento radiante, eu estou projetando a imagem de uma criança. E é um sorriso lindo, 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 lindo. Eu acho que não tem nada mais lindo do que o sorriso de uma criança. Simplesmente assim, algo que surge espontaneamente, como essa imagem que está aí atrás está trazendo. E às vezes nós não conseguimos permitir que a nossa criança interior possa externar esse sorriso. Porque não é o mundo que está colocando sobre ela as suas agruras, somos nós. Às vezes dizendo que somos velhos, às vezes dizendo que o nosso tempo já se foi, às vezes dizendo que não há mais esperança, às vezes dizendo que a doença está nos matando. Só que a ideia é esse olhar, é isso daí que eu sinto. Por que eu sinto isso? Porque às vezes, atuando como médico, eu já vi pacientes
darem a volta por cima em momentos os mais inesperados. E para mim, não é que aquilo foi mágico, é que esse sorriso foi ganhando espaço. E aí, quando ele vai ganhando espaço, ele consegue fazer com que possamos perceber que a trajetória da vida tem um sentido. A trajetória da vida tem um sentido. Por isso que começamos em um estágio mais simples, dependendo, começamos a ganhar autonomia, voltando a reencarnar, mais ou menos na adolescência, completando esse processo, ou seja, retomando aquilo que somos, que éramos, que trouxemos da última encarnação e do acumulado e dos elementos acumulativos dos processos sucessivos, e aí começamos então a entender que essa caminhada da vida, que fica tão bonita, ela comeu em cima da outra, ela precisa de uma significância, que aí só nós podemos dar. A pergunta é, qual o sentido do seu viver? Qual o sentido do seu viver? Não adianta vir com aquela que é para fazer o bem, para fazer caridade, para fazer o melhor para o próximo. Eu acho que aquele que não é capaz de olhar para aquilo que ele mesmo deseja, que ele mesmo quer, se esconde no fazer para o outro a sua inabilidade de lidar com os seus próprios desejos. Que nós precisamos ser capazes de lidar com os nossos desejos. E às vezes está aí o fundo do processo que leva à desistência da vida. Porque alguns desejos são vistos e colocados pela nossa sociedade como nefastos. Como desejos que trevosos. E o que nós precisamos olhar é o que é rótulo e o que verdadeiramente é essência. Quantos se enclausuraram em si mesmo? Quantos partiram dessa vida por uma questão simples? O conflito interno da orientação sexual. Quantos? Quantos? Eu não sei o que aconteceu. Se sentia um peixe fora do aquário. Se era para estar fora do aquário, para que viver? Então, é preciso que sejamos mais honestos com nós mesmos. E quando falamos desse esconder-se, as casas religiosas são verdadeiramente um cortiço para isso. Por quê? Porque a religião toma toga do que é certo, do que é errado, e alguns aspectos começamos a perceber o quanto a religião é um elemento obliterante, não enxergando o indivíduo, mas apenas a instituição. E a proposta é justamente inverso. O que faz esse salão lindo não são as paredes, são vocês. Somos nós. Então, é preciso começar a pensar o nosso modelo social. Porque pensando no nosso modelo social, a gente começa talvez a dar sentido para aquilo que a gente acha que não tem sentido. Porque se nós formos olhar a ideia da oração, que eu trouxe nessa imagem dessa menininha tão bonitinha aí, orando, eu queria mostrar que ela é a iluminação. Mas oração não é chegar de manhã cedo e, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou então, Ave Maria, cheia de graça, não. Vamos entender que oração é uma atitude, uma ação. Então, transforme o seu cotidiano em uma ação. Quando nós vamos olhar, quem fez grandes transformações ou propiciou no nosso construto social foram pessoas que se colocaram além das circunstâncias. Para lembrar de um deles, vamos lembrar do nosso amigo Mahatma Gandhi, que consegue libertar, certo? Vários da escravidão. Em vez de viver apenas olhando o próprio umbigo, foi defender uma causa. Então, o que é que lhe fustiga a deixar a vida? Passe a defender isso como uma causa que não seja só sua.
Passe a defender com uma causa que não seja só sua, como aquela mãe que teve o filho atropelado dentro de um túnel, andando de skate, por uma imprudência de alguém, e em vez de viver apenas revoltada, jogando pedra, utiliza aquilo como input para criar uma ONG e começar a fazer disso uma causa, um valor para a própria vida. A dor, ela pode ser extremamente valorosa. Então, nos momentos difíceis, aprenda a fazer da dor algo que lhe impulsiona a não ser um pedinte. Algo que lhe impulsiona a mobilizar de dentro de você algo mais. Não, mas a gente tem que ter alguma coisa, que a gente não tem nada, como é que faz? Tinha uma velha senhorinha que conta uma cena muito interessante dela, na feira, pedindo contribuição para os seus órfãos, e aí na hora que ela estende a mão ao barraqueiro, que ela pede lá a comida, ele escarra na mão dela. E ela diz para ele, esse aqui é o meu, e para os meus meninos você vai dar o quê? Ou seja, nos momentos difíceis, aprenda a dar aquilo que lhe foi dado um outro significado. Porque o problema não é o que atiram sobre você, lhe dão, o que fazem de você, o problema é o que você faz a partir daí. Isso que revela o que há em você. E o que é que há em você? Há em você sempre luz. Nós todos somos filhos de Deus. Nós todos somos essa fagulha divina, como princípio espiritual, criado simples e ignorante, que vamos então jornadeando aí por vários ciclos no mundo vegetal, no mundo animal, até chegar ao mundo hominal. E a partir daí nos designarmos espíritos. Senhores dessa consciência que é capaz de desenvolver, de lidar com o senso crítico. Esse senso crítico que nos torna habilidosos a transformar o meio em nosso favor. Então, vamos deixar de ser pedintes, ou de colocar sob as mãos de alguém essa habilidade, para trazer essa habilidade para nós. O que nos caracteriza como seres humanos, literalmente, lá nos primórdios, quando éramos cheios de pelo, é que dentre os animais, enquanto para o animal uma pedra só era uma pedra, para o ser humano, a pedra pode ser a lança. A pedra pode ser o elemento a fazer uma alavanca. Então ele transforma os elementos da natureza em prol daquilo que ele necessita. Então, nos momentos difíceis, nós estamos sendo convidados a mostrar o que há em nós, nesse poder transformador da vida. Então, quando vamos lidar num contexto como esse, essa palestra que antecede o tratamento de cura e a própria visualização terapêutica, é isso que eu estou querendo trazer e tocar. Há um curador interno em cada um de vocês. O curador interno é essa fagulha divina, essa luz que se amplia cada vez mais, que nós tomamos consciência do ser divino que somos. Quanto mais consciência eu tomo, mais isso se amplia. E como é tomar essa consciência? Ficar meditando? Ficar lendo múltiplos livros? Não. A leitura, a meditação, tudo isso ajuda. Mas isso acontece na ação. Não que a meditação e a leitura não sejam ação, mas a ação de relacionamento com o outro. Porque são nos relacionamentos que vamos descobrir o que há de saudável em nós e o que há de doentio em nós. Para entendermos o que há de saudável, ele disse, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E aí, vamos olhar assim, mas ele é muito bondoso, eu tenho que aprender a ser bondoso igual a ele.
Só que ele não disse, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, da boca para fora não. Agora vamos ver o revés conosco. Quando alguém nos fez algo mal. Quando vemos um marginal, um estuprador, um ladrão, alguém que fez algo de tenebroso, o nosso desejo, claro, é que ele tem que pagar. Não perpassa por nossos pensamentos e como é que ele pode aprender a não mais estar nesse contexto, nesse papel, nesse lugar? O que é que eu posso fazer para contribuir para isso? Não é isso que perpassa nas nossas cabeças. O que perpassa é, houve um crime, tem um culpado e o castigo tem que ser instituído. Porque só com o castigo ele aprende. Mero engano. Porque se aprendesse, vocês todos seriam iluminados. E eu também. O castigo não ensina. Assim como a dor não ensina nada a ninguém. O sofrer não ensina nada a ninguém. Porque sabedoria, como verdadeiro ensinamento, é o que você consegue fazer a partir daí. Então, a dor lhe diz que algo não está bem. O sofrimento lhe diz que você ainda está numa relação de dependência com aquilo que você vive. Porque quem não está numa relação de dependência já desenvolveu algo chamado desapego. Se você não tem apego, aquilo não tem força, não tem poder, não tem ímpeto de lhe impor nada. Desapego. Só que a nossa sociedade, ela vive tão dentro desse modelo, que veja só, os processos das relações entre casais. Começa com uma maravilha e terminam com um desastre. Literalmente com um desastre. Pouquíssimas pessoas são sábias e suficientes para que, nesse processo, que aí sim são momentos difíceis, possamos fazer a diferença. Mas alguns vão dizer, mas como? Não sou eu, é o outro que está fazendo isso. Mas, como dizia a dona Mariazinha, minha bisavó, que me criou como vó, quando um não quer, dois não brigam. Então, quando está no meu coração, isso muda. Eu acompanhei alguns anos atrás uma senhorinha com insuficiência cardíaca, uma fase bem avançada, mas interessante, já aos 80 e poucos anos, porque foi por causa de isquemia cardíaca. Ela, ela talvez com a mesma denominação que eu gosto às vezes de me colocar, como ecumênico, e a filha espírita. E ela vivia há alguns anos com o marido em separação de corpos. Porque ele aprontou lá no início da vida dos dois alguma coisa de traição e ela disse que não estaria mais com ele. Mas lembrando-se que voltando aí 6 décadas, mulher divorciada era mulher que não prestava. Ela, para manter-se com os filhos, manteve-se convivendo com separação de corpos. E aí foi se virando para ter o dinheirinho dela, fazendo o que muitas mulheres fazem aí, certo? Para conseguir seu dinheirinho plus, vendendo uma coisa, vendendo outra, fazendo um trabalho. E assim ela foi fazendo. A filha já estava criada, tinha já perto dos seus 40 anos, essa com que eu estava conversando. E aí ela me diz assim, eu estou preparada para a morte de minha mãe. Eu fiquei só olhando. E a velhinha fez, doutor, estou arretada. Aí eu digo, mas a pessoa já está um pouco mais em paz. Não, aos 80 e poucos anos ela fez, doutor, não. Tem uma coisa na minha vida que eu não perdoo até hoje. Mas o que, dona fulana? Aquela coisa, porque aí o parceiro passa a ser a coisa. Aquela coisa
E aí contou parte da história. Aí eu fiz, vem cá. Que eu gosto de bater papo com o paciente, adoro, sentar na beira da cama, botar a cadeira do lado. E aí, perguntei, mas vem cá, se a senhora hoje pudesse fazer a seguinte escolha. Hoje, descobrir-se a mulher que a senhora percebe que teve que batalhar e se superou. E ser aquela dondoca que não se descobriu, não entrou em contato com as suas potencialidades. O que é que a senhora iria preferir? Ela fala, meu filho, sem sombra de dúvidas. A mulher que eu sou hoje. Eu não estou falando passar a dificuldade, mas aquilo que ela alçou. Eu fiz, e a senhora agradece isso a quem? Não, foram meus esforços. Lógico, o que a vida nos coloca são inputs, são elementos para que possamos propiciar o desabrochar, o florescer daquilo que somos nós. Aí ela fez, meu filho, agora eu posso morrer em paz. Ele que fique com o problema dele. Se há algum peso na consciência, é dele e não meu. Ele que fique com a vida dele. E aí, quando eu volto no dia seguinte, que eu chego de manhã, aquele corpo já rígido, com aquele discreto sorriso nos lábios. E aí, mais uma vez, a filha na minha frente diz, doutor, está aqui, mas eu estou preparada. Aí eu fiz, olha, tome sua mãe como exemplo. Ela não vivia uma máscara para pousar de boazinha para ninguém. Com todo o construto de ser religiosa, temente a Deus, lá nas palavras dela, de entender que o Espírito continuava, ela não escondeu os próprios sentimentos. E por não ter escondido, teve a oportunidade de transcendê-los. Chore o luto da perda de sua mãe. Porque a pessoa que você está chamando de mãe morreu. Porque esta pessoa que você está chamando nasceu há 80 e poucos anos atrás e hoje morreu. Essa pessoa não estará mais com você. Porque o espírito que ela é já foi várias outras pessoas e será várias outras. Esse personagem com que você conviveu nessa encarnação morreu. Agora, você pode conectar-se com tudo aquilo que esse personagem lhe ensinou. E que lhe ensina até hoje, quando você rememora e traz ao seu coração o sentimento que esse personagem partilhou com você. Porque o sentimento não é do personagem, é exatamente do espírito. O espírito que ela é. E aí, então, se permita, porque aquela cabecinha branca que você passava a mão, você não vai ter mais. Isso é doloroso? É. E a gente precisa viver a dor e o luto. Agora, viver a dor e o luto entendendo que aquilo passa. Por quê? Porque nos encontraremos depois. E eu vou me encontrar com quem? Com aquela energia belíssima que foi capaz de me fazer despertar em tanta coisa. E vamos nos estar vendo de igual para igual, como semelhantes. E que se eu entender que ela que já partiu, aonde quer que esteja, ainda nutre o sentimento por mim, porque a relação de espírito a espírito, quando o amor ali se enlaça, é um laço indissolúvel. Ela está preocupada comigo. E se eu estou aqui apenas a chorar, porque ela se foi, ela também estará a sofrer, por sentir que eu não consegui me equilibrar. Então, cabe a mim dar um input para o outro de equilíbrio. Mas, doutora, eu não estou falando de minha mãe, eu estou falando daquele outro que era mais jovem, que se foi, da mesma forma. Se alguém sentia o peso do mundo como essa corrente tão densa, como viver um momento tão difícil e partiu dele, rompendo os laços com a vida, se antes ele precisava de energias positivas, de fluidos harmonizadores, agora que ele precisa, mais ainda. Então o que? Em vez de chorar, em vez de sofrer, pelo que é imutável, o personagem que se foi,
ore pelo aquele espírito que Deus propiciou ter convivido com você. Ore para que ele veja na sua força interior de resignação para lidar com o mesmo viver do qual ele desistiu, que há uma forma, uma possibilidade de ir além da dor. Porque a sua dor é tamanha. Só você pode dimensionar. E você mesmo pode dizer que por maior que ela seja, você pode transcender, você pode superar. E aí, então, entendermos que essa condição de espírito, enquanto proposta de iluminação, é a proposta de conscientização do que eu devo fazer nos meus momentos difíceis. Aonde, então, a palavra deixa de ser um elemento morto, aquela que a gente dobra e bota na estante. A palavra passa a ser algo que faz com que eu perceba a minha relação com a vida, a minha interação com os outros, em que eu estou em uma grande teia, e que ela sempre começa em mim. Porque quando eu me coloco a uma atitude que ela é edificante, harmonizadora, construtora da paz, porque constrói aquela edificação, aquela paz, aquela tranquilidade em mim, isso reverbera de mim para todos aqueles que comigo estejam conectados. Então, reverbera para aquela que se foi e me deixou. Por que não me deixou? Apenas deixou o personagem que sou e foi como personagem que é. Mas como espírito que somos, continuamos conectados. E como conectados, continuamos a ela ou a ele, eu tenho amor a exaltar. E não dor apenas a cultivar. E aí começamos a perceber que isso é transformar saber em sabedoria. Aonde então nos momentos difíceis precisamos conseguir fazer essa conexão com o sagrado, aonde na conexão com o sagrado vamos despertar que o auxílio que nós precisamos permitir que nasça aqui dentro. Então que lá dentro, ao se deitar, permita que o seu curador interno opere em você. Aqui estando na visualização terapêutica, permita que o seu curador interno opere em você. É aquela energia que lhe levanta, que aí então lhe leva a perceber que não adianta viver de máscaras. As máscaras fazem parte da vida, mas não podemos congelar-nos em uma dessas máscaras. Não podemos fazer isso, porque é isso que adoece. Então precisamos perceber que o que a vida nos convida é a sair daquela muralha, porque alguns constroem muralhas fantásticas. Se torna palestrante espírita, coordenador de mediúnica, médico. E aí, esse saber, em vez de ser o elemento de libertação, passa a ser o elemento que, o contrário, que me aprisiona. Porque eu não consigo assumir as minhas máscaras dolorosas. Eu não consigo assumir a imagem do que há de sombrio em mim. E sem conseguir reconhecer a minha sombra, aqueles elementos internos que as pessoas que convivem comigo veem e eu não consigo ver. Aqueles elementos internos que as pessoas que convivem comigo não conseguem ver, mas eu consigo ver. Aqueles elementos internos que estão presentes em mim, eu não consigo ver, vocês não conseguem ver, mas está lá. Então, é justamente nesse movimento que começamos a poder olhar para um horizonte e lembrar de Francisco, quando nos convida a nos enxergando além das máscaras, nos propormos a quê? A ser instrumento da paz, levando ódio, levando amor, onde houver ódio. Não é esperar que alguém venha fazer esse milagre, não. É você que precisa fazer. Nos convidando a levar perdão onde houver ofensa. Não, a gente quer que o outro venha nos pedir perdão. A gente quer. O contrário, eu que preciso perdoá-lo pela ignorância que ainda é nativa nele. Agora, eu posso perdoá-lo negando a mim mesmo? Não, a vontade é de agredi-lo. É isso que realmente é em mim. Mas eu sei que agredir vai resolver? Não. Então, para que agredir?
assim que o sentimento de agressão reduzir, eu vou orar por ele e orar por mim. Porque orar por ele é mais uma vez uma forma de me colocar num patamar que eu não estou. Eu vou orar por mim, para que essa raiva, essa revolta, esse sentimento de vingança se aquiete. E se aquietando, que nada de negativo vindo de mim possa alcançá-lo. A minha oração por ele é essa. Que de mim nenhum pensamento negativo possa alcançá-lo. Por quê? Porque ele não merece, independente do que ele me tenha feito. Para nos falar, então, que devemos levar união aonde encontramos a discórdia. Mas quantas vezes não somos nós os elementos da discórdia? Então, no momento difícil, eu estourei mesmo. Eu enfiei o pé na jaca. Ou seja, no momento que é cobrado para que você dê o óbolo da viúva, porque o óbolo da viúva é esse. Não é aquela história de você ter no bolso sobrando e você dá. Não. O óbolo da viúva é quando você já não tem mais nada, mas você respira fundo, conta até 10, entra em contato com esse sagrado, que compreende que o outro é também alguém como você, e que ainda na ignorância não despertou, e aí você ora por si, pedindo paz, harmonia, tranquilidade. E assim, então, transforma a atitude que era de agredir o outro em uma atitude de acolher o outro. E aí, então, você consegue fazer com que a dúvida se desfaça, porque aparece a fé. Em quem? Em você. Sabe o que é que o outro precisa? O mesmo que você precisa. O mesmo. Por isso que Jesus não veio para deixar nada escrito. Ele veio ensinar pelo exemplo. É isso que ele veio fazer. E aí ele vai dizer que onde houver erro, nós levemos a verdade. Mas sabe qual é a verdade? A verdade, ela é mutável. Então, entenda isso e construa a sua verdade. Agora, a única coisa que eu consigo fazer é vir para o centro e sentar na cadeirinha. Porque se eu não vier para cá, eu vou ficar com os pensamentos os mais nefastos, que vai ser pior ainda. Ou eu não consigo nem pensar, eu consigo chegar aqui, sentar e ficar quieto, escutando, sentindo o que está aqui. Se você consegue fazer isso, você vem. Se você não consegue assumir como você está, o que está ocorrendo dentro de você, você se esconde, você vai tomar cachaça, você vai dar 1000 desculpas, você vai agredir o outro, só para não assumir a sua fragilidade. Então, a verdade que há para ser revelada, superando o erro, é a sua verdade interior. Se tornando capaz de enxergar-se como é, e aí com isso não há desespero, há esperança. Porque se você se enxerga e você sabe que tudo se transforma, você vai lembrar da frase que Emmanuel disse para Chico, num daqueles momentos de bastante agonia: tudo passa. E tudo passa. Então, com isso vamos começar a perceber que a tristeza, ela faz parte da nossa vida. Não temos que viver como palhaços de circo, com todo o valor que o palhaço tem, que é impossível de ser, às vezes, dimensionado, trazendo a imagem do palhaço como a imagem do bobo da corte. Então, vamos perceber que a vida nos convida a fazer das trevas luz. Então, fazer das trevas luz é conseguir olhar para os momentos difíceis e nele perceber, então, que é necessário que possamos transcender tudo isso e olhar esse Cristo com esse olhar mais maroto, mais travesso, que diz: errou, não tem problema não. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Perdoe a si mesmo, se dê mais uma chance. Dê o melhor de você e faça a diferença. Não se acorrente, vivendo a dor do que não pôde fazer, vivendo o escalpelo daquilo que você se envolveu. Mostre que aprendeu e faça diferente. Porque dessa forma você vai entender que você pode procurar mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. E aí você possa entender
que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e morrendo. A única coisa que acontece é você despertar. E aquilo que aquela galera falava lá no Centro Espírita Harmonia é verdade. A vida continua. A vida segue. Porque somos seres imortais. E aí então possamos entender que o despertar para essa consciência é o que nos convida a olhar o que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos conseguindo aprender com o passado. Se nós estamos conseguindo nos educar nesta encarnação. Se nós estamos conseguindo colocar como propósito a resignação. Porque tem coisas que você vai ter que respirar fundo. Não vai ter uma explicação. Não vai ter algo que lhe faça entender. Que lhe faça transpor. Porque você tem que passar. Faz parte. Porque a gente se transforma a partir daquilo que nos toca. E é justamente aquela mobilização que a resignação se torna necessária. E aí possamos entender que isso é ter responsabilidade e não culpa. E vamos com isso aprendendo que essa visão de mundo é o que possamos chamar de autoiluminação. De percebendo dessa forma, ver que só nós podemos ajudar a nós mesmos. E assim fazendo, nós vamos admitindo os equívocos na nossa personalidade e identificando os sacrifícios que precisamos fazer para as nossas transformações nos momentos mais difíceis. E dessa forma, então, a luz aparece sempre, sempre, porque sempre há ela em algum lugar, e ela vai lhe mostrar que o que não lhe desafia, não lhe transforma. Por isso que o momento difícil é um chamado de transformação, para que você seja capaz de enxergar e criar o seu próprio caminho, a sua própria trajetória, entendendo que não há do que se esconder, porque mesmo querendo, não tem como. Você é espírito imortal, onde quer que esteja, no corpo ou fora dele, vai estar sempre olhando no espelho da vida e vendo a si mesmo.